Certo? Então, boa noite a todos novamente. Estamos aí mais uma noite de sexta-feira, uma noite bastante quente, então felizmente ainda não chegamos na parte de transferência de calor ainda, porque ajudava a gente a aprender a liberar parte desse calor todo que nós estamos sentindo, certo? E uma boa noite a todos. Na aula passada a gente terminou a unidade 1 da Titia Mara, falamos praticamente sobre tudo, né? Ficando até um tempinho a mais, demos alguns outros exemplos de escoamento, já fizemos exercício de fluidos, propriedades deles, bastante coisa sobre viscosidade que a gente treinou, sistema de unidade a gente está trabalhando o tempo inteiro, tá? E eu pedi, né, que todos vissem, né, os videozinhos, né, da segunda unidade, da parte de estática dos fluidos, sobre a equação da pressão estática que aparece aqui, principalmente, que é o que a gente vai acabar trabalhando hoje. Aplicando aqui, a gente tem os itens que a gente aprende, né? Definição de pressão, teorema de Stevin, que vai dizer como que a pressão varia, né? Dentro de um mesmo fluido, basicamente, e como que a gente pode relacionar diferentes pontos dentro do mesmo fluido para a gente achar a pressão dele. Tem os outros medidores de pressão, que são os manômetros, barômetros, etc. Tudo que está sendo tratado aqui, né? Os tipos de manômetro que a gente tem, coluna piezométrica, manômetro tipo tubinho U. A gente vai começar, inclusive, com um exemplo, né, do manômetro tipo U, para a gente poder trabalhar a equação do tio Stevin aqui, certo? E aí tem os videozinhos da Mari, tudo bem pequenininho, né? Você vê que um é 16, outro é 19, o terceiro aqui já é 25 minutos, está um pouquinho a mais, etc. E aí vem como é que fala, a parte de classificação dos manômetros, etc. Então, tudo desconforme aqui para essa unidade 1 para a gente poder trabalhar. Dito isso, vocês têm alguma dúvida nos vídeos? Ficaram com dúvida em algum exercício que a Titia Mara fez? Para a gente poder tirar dúvida? Ou a gente segue, né, para fazer alguns exercícios? A gente vai. Estamos na unidade 2, então tem que saber se tem alguma coisa. Bom, se ninguém tem dúvida, então vamos para o que a gente tinha planejado aqui para nossa aula, que é basicamente pegar as equações de pressão estática e começar a trabalhar, certo? Um primeiro trabalho que a gente vai trabalhar, primeiro exercício que a gente vai trabalhar é esse exercício aqui que já envolve para a gente o manômetro que a gente chama de manômetro Tubinhu, certo? É um medidor diferencial de pressão, onde basicamente mede a diferença de pressão entre dois pontos. Normalmente ele é utilizado para, vamos dizer assim, tubulações, para fazer medição de vazão, certo? Em função da diferença de pressão. E a gente pode ver um exemplo baseado nisso, certo? Mas a ideia para esse primeiro exercício é basicamente a gente trabalhar a lei da pressostática, ou seja, para os fluidos, e a gente já começa com um exercício interessante, tá? Muita gente deve ter feito alguma coisa disso próximo ao ensino médio, alguma coisa na Física 2, para os cursos que tem, certo? Mas basicamente o que é isso aqui? Ó? A gente tem um manômetrozinho que ele é construído como um tubo de vidro que fala para a gente que o diâmetro dele é uniforme, no caso é o diâmetro interno, tá? Fica mais claro. E o tubo está sendo preenchido parcialmente com água, então primeiro é colocada a água, e em seguida, ou seja, depois que a água já foi posta, foi colocado o óleo Merian vermelho. Adivinha qual que é a cor dele? Quase vermelho, tá? Um castanho avermelhado. Ele tem uma densidade, né, de 827 kg por metro cúbico e ele foi adicionado do lado esquerdo aqui do manômetro, certo? Primeira coisa que ele pede para a gente fazer é determinar o desnível H, então essa variação aqui entre o nível que a gente vai ter do óleo e da água, sabendo que ambas as tomadas de pressão desse manômetro tipo tubo estão abertas para a atmosfera. Então aqui a gente vai ter pressão atmosférica, aqui a gente também vai ter pressão atmosférica. Tá? Não conseguiu terminar de assistir, mas pelo menos a primeira parte eu acredito que a maior parte das pessoas deve ter visto. Tá? E depois a gente vai ver, como é que fala? Aqui a gente está na unidade 2 da primeira parte,
A aula que vem a gente vai trabalhar basicamente equilíbrio de corpos, então empuxo, certo? Então vamos lá. Esse tipo de exercício aqui, aí vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V para a gente poder ficar mais simples a construção disso. Vamos limpar isso tudo. Novo. Não salvar. Isso aqui era de outro exercíciozinho. Transferência de calor. Um dia, quem sabe. Então tá aqui, ó. Para a gente poder analisar esse tipo de fluido, a gente lembra lá das definições do Leite de Stefano, que fala o seguinte, olha, dentro de um mesmo fluido, só importa para a gente, né, para a gente conhecer pressão em um determinado ponto, se a gente conhecer qual é a posição que a gente vai ter a pressão de um outro ponto e qual a diferença de profundidade, né, entre os fluidos, a gente vai conhecer basicamente, né, qual que é a pressão do segundo ponto. Então, se a gente conhece a pressão aqui, ó, tá atuando sobre a superfície ou interface desse óleo e dessa água, que é a própria pressão atmosférica, para poder calcular a pressão em qualquer outro ponto, inclusive nessa extremidade aqui, ó, que seria a interface entre o óleo e a água, eu basicamente precisaria conhecer a pressão desse ponto aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos marcar alguns pontinhos de interesse para a gente. Marcar de preferência, né, com canetinha. Então, vou marcar um pontinho aqui para a gente. Pá. Vai ser o nosso ponto 1. E eu vou marcar aqui, ó, já que esse ponto aqui também além de pertencer ao óleo, também pertence à água, já que ele ele está justamente na fronteira, eu posso basicamente dizer que daqui para cá a gente vai ter a mesma profundidade, então a pressão vai ser a mesma, certo? Vou vir aqui, faço mais um pontinho para dizer o seguinte, olha, aqui eu tenho um ponto 1 qualquer, P1, e aqui na frente a gente vai ter um P2. Certo? Ponto 1, ponto 2. E a gente vai pensar o seguinte, olha, aqui nas duas entradas a gente tem pressão atmosférica, basicamente. Então, pressão atmosférica aqui atuando, né, nessa abertura e nessa abertura. Quer dizer, basicamente, que a pressão nesse ponto 1 vai ficar em função da pressão que a gente teria na superfície do óleo, que é pressão atmosférica, mais essa coluna de fluido, que, bom, a gente não sabe qual é essa altura, certo? Mas talvez registrar ela seja interessante para a gente. Então, vamos marcar aqui. Existe lá uma altura que a gente não conhece. Daqui para cá, a gente não sabe quanto isso vale, mas nós vamos registrar, né, que essa cota aqui, ó, vale um valor que a gente não conhece. Olha que beleza. Então vai ser uma variável para a gente. Vou chamar essa cota aqui simplesmente de A, certo? Por falta de imaginação. Poderia ter usado qualquer outra letra do alfabeto, né? E não só do alfabeto nosso, né, romano. Sei lá. Então, temos lá essa pressão atuando aqui sobre o ponto 1, que é a pressão atmosférica, mais essa coluna aqui de óleo, certo? No ponto 2, vai ter a pressão atmosférica atuando aqui, certo? Mais uma coluna de fluido que vem daqui para baixo, certo? Essa coluninha, por sua vez, eu vou pegar emprestado daqui. Vamos descer com ela para cá. Oi, gente. Tem um áudio vazando aí, tá? Mas no MM você também vai fazer assim, filho? Você não é antigo. Deixa eu ver aqui. Mais ações. Quietinho. Ninguém viu, não viu nada. Quietinho. E o que acontece? Eu também não sei que altura é essa. Mas eu sei o seguinte, se isso tudo aqui é A, e eu tenho essa cota aqui que é H,
esse valor aqui deve ser um A menos H. Então, opa, texto, né? Então, aqui para a gente é um A menos H com código. Certo? Não sabemos o valor nem do A nem do H, né? Mas, opa, esse H aqui deveria ser maiúsculo, né? M. Fica parecendo que é outra variável. Então, A menos H maiúsculo. Vamos devolver isso aqui ao nosso problema. Ctrl C. Pra cá. Ctrl V. Ninguém viu, estava assim desde o início. Certo? E o que a gente vai fazer agora é basicamente descrever, né, quem são essas pressões no ponto 1, quem são as pressões no ponto 2 e igualar as duas, já que estão em o mesmo fluido, né, água, e estão à mesma profundidade. Então, vamos pegar isso aqui, vamos transformar isso aqui numa imagem, vou deixar ela como quadrado, pronto. E vamos começar a modelar. Se tiver alguma dúvida, tá, gente? Pode parar, perguntar, não tem problema. Então, vamos ter aqui a pressão no ponto 1. Ela vai poder ser descrita basicamente em função da pressão atmosférica, EATM, mais a densidade do fluido, na qual a gente está exercendo pressão, né, sobre o ponto 1. Então, vai ser a densidade do óleo. No caso, o óleo é um médium vermelho. Óleo. Isso vai estar sendo multiplicado pela gravidade e por essa coluna de fluido aqui, ou essa profundidade, se a gente quiser trabalhar. Então, um valor A aqui para a gente, certo? Detalhe, a gente está adotando aqui uma convenção de, como é que fala? De eixos, tá? Eu estou arbitrando que o eixo Z é positivo para baixo, certo? Isso quer dizer que quando a fluido, como é que fala, o ponto estiver mais profundo, esse sinal aqui fica positivo e a minha gravidade também fica positiva, tá? É comum também ver outro formato, né, do eixo Z para cima está positivo, e aí qualquer descida na profundidade, né, ela está no sentido oposto de Z, então teria um sinal negativo aqui, porém a gravidade também fica negativa, certo? Porque a gravidade vai estar para baixo e o eixo Z para cima. Então a possibilidade de trabalhar nesse formato aqui normalmente é mais simples, tá? Até mesmo porque é mais intuitivo pensar que, opa, se estar mais fundo, a pressão deve ser maior, certo? Então, essa aqui seria a nossa pressão no ponto 1. A pressão no ponto 2, por sua vez, ela vai depender da pressão atmosférica, que vai estar atuando aqui. Essa pequena dimensãozinha aqui de ar a gente pode desprezar, não é necessário levar em consideração, justamente porque os fluidos que a gente está trabalhando é um óleo que a densidade dele é 827, água que é quase 1000, então na hora que a gente pega a densidade do ar, ela é 1,1 a temperatura ambiente. Então não faz nem cosquinha. Então normalmente a gente acaba desprezando. A gente pode desprezar ou pode não, ou não desprezar. O exercício fica, ó, como é que fala? O modelo fica mais simples, né? O resultado sai mais rápido e o erro vai ficar lá para a quarta casa decimal. Tá? Então, a não ser que o enunciado diga, olha, a densidade do ar é tanto, aí a gente não precisa usar. Tá? Então, densidade aqui para água. Esse pressão atmosférica, mais a coluna aqui de água, certo? E a altura para a gente, que ela vai ser o A menos o Hzão, certo? E o que acontece? A gente tem basicamente que a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2, certo? Porque estão à mesma profundidade, pertencem ao mesmo fluido. Se isso aqui existe, né, então eu vou simplesmente pegar a expressão da pressão em 1 e vou igualar a pressão
para o ponto 2. Certo? Baseado nisso, olha o que aconteceu. A pressão atmosférica está aqui dos dois lados. Então eu posso vir, está positivo dos dois lados, né? Eu posso vir e cortar ela, porque não vai fazer muita diferença para a gente. Aqui. Certo? Vou dar um passinho aqui a mais, nem seria necessário, porque acho que vocês já pegariam, mas questões didáticas vamos deixar assim. Certo? E aí o que acontece? Olha o que é comum para essas duas expressões aqui. Eu tenho a gravidade. Então eu posso simplificar, né, ou dividir pela gravidade dos dois lados da equação, que a gente elimina ela. Certo? Então, vou vir para cá, vou eliminar o termo da gravidade dos dois lados da equação, e a expressão fica mais simples para a gente. Agora a gente só tem termos basicamente em função de A e em função de H. Passando tudo em função de A para um lado e tudo em função de H para o outro. Certo? Que seria uma coisa assim, ó. A densidade do óleo vai ter uma densidade da água vezes A, certo? E vai ter um menos densidade da água, né, vezes o H. Então, separei os termos aqui pra gente. E agora eu vou botar em evidência nesse termo do A. Vou passar ele para cá, negativo. Então, certo? E aí coloca em evidência. Nossa, muito espaço. Seu A, X, do óleo, menos a da água. E aqui é a densidade da água. Vou pegar essa densidade da água e já vou passar ela para cá dividindo. Vamos para o X. Isso. Vem cá, divide. Certo? Então a gente tem basicamente uma expressão em função do H maiúsculo. Ctrl Z. Vai dizer para a gente o seguinte, olha, essa altura H que eu quero encontrar, eu vou basicamente, né, ficar dependente das densidades dos fluidos com os quais a gente está trabalhando, do óleo e da água, e eu estou ficando dependente, né, dessa coluna aqui de óleo. Então eu preciso de mais alguma informação em relação a esse A aqui para poder achar o H. E as densidades aqui estão todas, são basicamente conhecidas, né? A da água não foi dada aqui no exercício, e é comum nos exercícios de mecânica dos fluidos que densidade para fluido muito simples, como o caso da água, etc., ela não seja dada no enunciado, porque tem muitos enunciados tratando com água. Então, normalmente vem no capítulo 1 dizendo o seguinte, uma orientação, olha, sempre que nos exercícios não vier falando qual é a densidade da água, considera a água a 20 graus Celsius, ou seja, 998 kg por metro cúbico, certo? O do óleo médio no vermelho, como um óleo diferenciado, aí foi lá, deu para a gente densidade, tá? Então, eu preciso, né, de alguma maneira, determinar qual o valor desse A, que é essa coluna aqui de óleo. Alguma, vamos dizer assim, alguma intuição, gente? Como que a gente poderia encontrar esse A aqui? Tempo. Gravando. Simples. Não consegui terminar. Alguém? Bom, ele deu informações para a gente aqui. Ó. Ele falou para a gente que o diâmetro interno é de 6,35 milímetros. Ele também falou que o volume é de 3,25 centímetros cúbicos. Ou seja, o que ele quer basicamente é que a gente calcule esse A aqui como sendo a altura dessa coluna. Como a gente sabe qual que é o diâmetro, a gente consegue calcular qual que é a área da base,
certo? Como eu tenho volume, eu consigo isolar a altura. Então, em um segundo momento, eu venho aqui e descrevo, né? Opa. Que basicamente, né, o volume, equação, volume vai ser igual esse é a área da base. Essa é a área da base, né? Vezes a altura. Tudo bem assim? Então, no caso, a nossa área da base, ela é conhecida, e no caso, nossa altura é A. Tá? Então, teríamos uma coisa assim, um volume conhecido, uma área da base que vai ser igual engenheiro, tá? Π sobre 4 e diâmetro ao quadrado. Professor, por que não πr ao quadrado só? Porque quando a gente vai fazer medição das cotas, né, o que a gente mede de verdade é o diâmetro, certo? A gente não tem como medir raio, ainda mais raio interno. Então, como a cota que a gente pega normalmente diâmetro, normalmente é mais comum a gente ver essa expressão aqui para as áreas, tá? O PR quadrado é ótimo para ensino fundamental, médio e etc. Então, a nossa altura vai ser o valor do A. Então, basicamente, o que eu vou fazer vai ser isolar a nossa expressão para o A, para a gente poder calculá-lo. Então, o A para a gente, ele vai ser a área da base, o volume, né, dividido pela área da base. Simples assim. E aí, claro, né, um exercício mecânico dos fluidos deve ter alguma unidade, provavelmente a gente vai ter que modificar ela. Então, atenção com as trocas de unidade, tá? Então, o volume, ele falou pra gente que é 3,25, né, centímetros cúbicos. Vamos roubar isso daqui. Vou clonar, né? Bem mais adequado. Queda aqui na internet. Voltamos? Voltamos já. Pequena quedinha aqui, mas não deu problema. Então, π e o diâmetro para a gente, vamos colocar aqui entre parênteses, que vai ser 6,35 milímetros. Certo? Aí, opções. Eu posso transformar isso aqui para metros cúbicos logo no início, eu posso transformar isso aqui para metro quadrado logo no início, ao passar para metro aqui, etc. Mas, em vez disso, eu vou fazer aquelas como é que fala? Mudanças, né, de unidades. Então, vamos ver aqui. Primeiro fator de correção aqui para a gente. Vamos trabalhar esse centímetro cúbico aqui. Então, a unidade que eu vou querer transformar é o centímetro cúbico, que está no numerador, eu deixo ele aqui no denominador. E eu quero passar para metro cúbico. E aí vem a pergunta, que não quer calar. Alunos, caríssimos, em um metro cúbico cabem quantos centímetros cúbicos? Tempo. Peso maior sobre os engenheiros civis, tá? Se errar o cálculo de volume em obra, normalmente dá muito problema. Principalmente na hora de calcular quanto de cimento vai precisar para uma fundação. Quantos centímetros cúbicos tem no metro cúbico? Tem que estar na ponta da língua, tá? Bom, para quem não sabe operar com metro cúbico, talvez fique mais fácil a gente fazer o seguinte, ó. Em cada 1 metro, a gente tem 100 centímetros. Certo? Se eu pego isso, né, e elevo... Opa, que chaves, né? 100 centímetros, 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 100 centímetros
eleva esse trem todo aqui ao cubo, é a mesma coisa que eu fazia o sistema de correção 3 vezes, a gente corrige, né? Tira lá do centímetro cúbico, né? Aqui vai formar metro cúbico aqui em cima, então vai ter o mesmo efeito. Então, se eu tenho 100 aqui no denominador, quando eu levar ali ao cubo, vai virar um 10 a sexta. Então, tem 1 milhão de centímetros cúbicos em cada metro cúbico, tá? Não conta para ninguém. Segredo. E agora que a gente fez essa correção aqui para a unidade do centímetro cúbico por metro cúbico, vamos trabalhar o termo da área. E para a área, fazer algo muito parecido. Então, você Ctrl V aqui. Então, a área aqui, 1 milímetro, está aqui no denominador. Vou colocar 1 milímetro aqui também. Vou querer passar isso aqui para metro. E aí, senhores, em 1 metro tem quantos milímetros mesmo? Tem 1000, né? Então é isso aí. Ou não estão prestando atenção, ou então não estão sabendo. De todo jeito eu fico triste. Então vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. Neste caso aqui, ó, opa, aqui um detalhezinho aqui. Em 1 metro cúbico, né? A gente tem 1000 milímetros. Não é isso não. Notem que eu tenho 100 como é que fala? 100 elevado à terceira. Aqui vai dar um 10 a menos 6, tá? E aqui eu tenho 10 a terceira elevado ao quadrado, vai dar um 10 a sexta. Então, tem um 10 a sexta com 10 a sexta, basicamente essas correções de unidade aqui vão acabar se cancelando. Eu vou estar dividindo por milhão e multiplicando por milhão do mesmo jeito. Então, vou fazer a conta direta aqui para a gente. Não vai alterar em nada o valor, o resultado que a gente tem ali. Mode. Vamos tirar do RPM. RPM não é jeito de fazer conta em lugar nenhum. 3,25. Vamos dividir isto por π por 6,35 eleva ao quadrado. Dividido por 4. Antes de fechar o quadrado, já está fechado. Isso aí. 4. Vamos achar aqui, ó, 0,103 aproximadamente, tá? A unidade final para a gente vai ser metro. Por quê? Centímetro cúbico vai cancelar com centímetro cúbico, né? Milímetro quadrado vai cancelar com milímetro quadrado. Vai sobrar metro cúbico por metro quadrado, então sobra metro aqui para a gente. Uma vez que a gente tem o valor do A calculado agora, a gente calcula, né? Qual seria a altura H. Meu Deus! Então vamos lá. O valor do A está aqui. Substituímos ele aqui na expressão. Ele vai multiplicar essas densidades aqui. No caso do meriano vermelho, a densidade dele é 827 kg por metro cúbico. Para a água enunciada não dá, então a gente vai utilizar a da água a 20 graus Celsius, que é 998, padrão, livro, certo? Mesma coisa aqui embaixo. Agora que a gente tem a altura H e as diferenças de densidade, passado. Só para ficar mais bonitinho, que a letra ficou meio esquisita, não sei, impressão minha talvez. Mas esse 1.03, ou na verdade 0.103, que vai multiplicar. Aí abre 927 menos 998, e isso vai estar dividido por 998 negativo também. Fazendo a continha, a gente vai achar um número bem pequenininho, que ele é de
0,0176, certo? Metros. Então, tem basicamente 17,6 milímetros, essa diferença de altura aqui que ele pediu para o enunciado para a gente. Certo? Alguma dúvida, gente? Como que a gente chegou na resposta? Alguma dúvida com correção de unidade? Seguindo aqui então, temos outro exemplo, que é basicamente aqui para a gente, né, um manômetro de combustível, certo? Ele, manômetro, se vocês lembram lá da Titia Mara, cadê? O manômetro que ele está se referindo para a gente vai funcionar basicamente com o manômetro metálico, o manômetro de Bourdon, tá? Para a gente, ele vai sempre medir a pressão atmosférica menos a pressão interna dele, porque na operação do manômetro, precisa de uma figura, né? Manômetro. Tá? Óbvio que no tanque de combustível de um carro não é assim que funciona, né? Mas, basicamente, com o manômetro, imagens. Parte interna, manômetro. Não quero. A frente, eu quero as costas. Muitos manômetros. Por dentro. Tá ótimo aqui. Abrir imagem, nova guia. Certo? Ela é pequenininha, a gente dá zoom. Mas basicamente, o que ele é um manômetro? Ele é basicamente uma conexão que a gente vai ter com uma tubulação, um vaso de pressão, e essa comunicação vai vir por dentro de um tubo, certo? Que é um tubo de parede normalmente fina, certo? E o que acontece? Conforme a pressão que está conectada, né, a esse tubo, né, pressuriza a atmosfera interna desse material elástico aqui, ou desse elemento elástico, normalmente metálico, tá? Pode ser de aço, pode ser de cobre, depende do nível de pressão de trabalho. Mas basicamente o que vai acontecer? Em função da pressão que a gente tem interna, a gente vai ter um esforço sobre a superfície interna desse elemento, certo? E o que acontece? Pelo lado de fora tem uma outra pressão que vai estar sendo exercida, né, sobre a superfície externa, né, do tubo de Bourdon, que é a pressão atmosférica. Então, em função da diferença de pressão que a gente tem do lado de fora, que é atmosférica, e a pressão que a gente tem do lado de dentro, que seria a pressão absoluta, certo? O que vai acontecer é que vai existir, se existir uma diferença de pressão, essa diferença de pressão vai estar atuando, vamos dizer assim, vamos dizer que ela é maior, né, que a pressão que ela está conectada aqui é maior que a atmosférica, tá? Então vai ter uma pressão interna maior que a externa, e essa pressão interna vai atuar na face superior desse, como é que fala? Superior interna do manômetro de Bourdon e na, e na superfície interior inferior dele também. Como ele está curvado, isso faz com que a superfície de fora, né, ou a superior, seja maior que a inferior, e se existe uma diferença de pressão, vai fazer com que exista uma força, né, maior, fazendo com que esse elemento aqui tenda a abrir do que fechar. Que a área de fora, né, é maior que a área de dentro. E aí o que vai acontecer? A área da curva externa, né, maior que a curva interna. Vai fazer com que esse elemento se deforme, e essa deformação é proporcional à diferença de pressão. Se eu pego essa extremidade aqui, que é a extremidade móvel, coloco ela num braço que vai estar associado a uma pequena cremalheirazinha que vai girar com ponteiro, vai fazer com que, conforme esse elemento abra, né, ele promova uma rotação desse ponteiro, certo? Então, conforme ele varre a escala, se ela estiver equilibrada direitinho, a gente vai conseguir saber qual que é a pressão
né, que existe no fluido, né, menos a pressão atmosférica. Então, sempre o medidor, que é a pressão absoluta, né, menos a atmosférica. Tá? Ponto importante para a gente ver nisso. Porque aqui a gente vai ter basicamente um manômetrozinho aqui no fundo, e o que vai acontecer? Esse manômetro que está no fundo do carro aí vai registrar a pressão que a gente vai estar lendo, né, no fundo, certo? E o que acontece? O tanque, ele tem aqui, ó, 30 centímetros de profundidade, que é essa cota toda, e acidentalmente, né, contém 2 centímetros de água. Acidentalmente. Certo? Ele pergunta para a gente, para essa condição, onde o manômetro vai estar registrando que vai estar cheio, embora ainda tenha ar aqui, né, quantos centímetros de ar que ainda vai ter aqui. Certo? Então, algo aí para você pensar. Então, vamos transformar essa figura aqui também. Tamanho e posição, quebra automática, quadradinho, beleza? Então vamos pegar aqui a pressão manométrica para a gente. Qualquer valor de pressão aqui está ótimo para a gente começar. Certo? Para a gente a pressão manométrica, ela é a pressão absoluta, ou seja, aquela medida em relação ao vácuo, onde na ausência de partículas, né, não vai ter nada para se chocar contra a superfície para criar força, que dividido pela área seria a pressão para a gente, certo? Menos a pressão atmosférica. Certo? Essa medida que o manômetro daria para a gente. E o que acontece é que esse manômetro aqui embaixo, ou a pressão que a gente leria aqui como cheio, vou colocar uma coisa meio esquisita, vou chamar aqui de pressão cheio para a gente. Certo? O que seria ela? Ou que pressão que a gente teria aqui? Basicamente, a pressão atmosférica, já que essa abertura aqui, né, está aberta. Sorry by that. Então temos lá a pressão atmosférica que vai estar atuando, né, sobre essa abertura. Vamos ter uma coluna de ar. Dessa vez ele deu para a gente densidade do ar, então a gente não vai ignorá-lo. What I done? Jesus, cadê? Vamos pego daqui, ó. Aqui. Vou pegar você, quebra automático, quadrado, vem pra cá, vem pra cá. Espera de novo. Certo? Então a pressão que a gente teria aqui embaixo começaria aqui, ó. Na parte superior a gente tem essa pressão. Tem uma coluna de ar aqui que vale H. Então eu vou somar essa coluna de ar aqui. Então vai ser densidade do ar vezes a gravidade vezes esse H aqui que a gente não sabe quanto que vale. É um Hzinho qualquer. Certo? E aí faria que a gente chegasse na pressão neste ponto. Eu quero vir até aqui embaixo. Então eu preciso de mais essa coluna aqui da gasolina. Mais densidade da gasolina. Certo? Vezes a gravidade. E a altura aqui, que eu não sei quanto que vale. Não colocou a cota aqui, mas se tudo é 30 e isso é H e isso é 2, esse cara aqui vai ser 30 menos 2, 28 e menos H. Então vai ser 28 centímetros, ou 0,28 metros, certo? Menos aquele Hzinho que a gente quer encontrar.
Tá? E isso faria com que a gente chegasse com a pressão até aqui. Aí falta a coluna de água. Mais densidade da água, gravidade, e aqueles 2 centímetros que a gente tem ali. Então, 0,02 metros. Vamos reduzir aqui um pouquinho, só para caber. Certo? Essa seria para a gente uma pressão cheio, né? O que ele estaria registrando aqui como cheio. O que ele deveria registrar como cheio, tá? Seria a condição normal de operação para ele. Seria alguma coisa assim, ó. Pressão cheio deveria ser a pressão atmosférica, né? Mais uma coluna de gasolina, que seria o tanque inteiro cheio. Então, algo assim, ó. Certo? Pressão atmosférica mais o tanque todinho, né, de gasolina. Essa seria a nossa pressão cheia original. Só que em função de ter água, vai ter ar ali dentro também. Certo? O que acontece? A gente pode optar por trabalhar nesse formato, onde nesse caso a gente está trabalhando com pressão absoluta, né, nesse ponto aqui, certo? Se eu quiser trabalhar essa pressão cheia visto como manométrica, aqui de manométrica, tá? O que eu faria? Basicamente pegaria a pressão absoluta, que é essa expressão toda aqui, e subtraía dela, né, a pressão atmosférica. Então é isso aqui, rapaz. Sumiu a pressão atmosférica, saiu de uma pressão que estava como absoluta e virou pressão manométrica. Certo? Mesma coisa aqui, ó, de baixo. Se quiser trabalhar com ela manométrica, eu simplesmente elimino, né, a expressão da pressão atmosférica aqui e a gente está trabalhando nesse formato. Então fica a escolha de, como é que fala, de quem está fazendo. Posso trabalhar com ela absoluta e encontrar o valor, ou posso trabalhar com ela manométrica também e acho do mesmo jeito. Não faz diferença. Certo? Já que essa pressão cheio aqui ela pode ser descrita nesses dois formatos, o que a gente vai fazer vai ser basicamente pegar a expressão de cima, né, e igualar com a de baixo. Certo? Então estamos aqui, ó. Temos lá a coluna de ar, temos aqui a coluna de gasolina, né? Temos lá a pressão criada pela coluna de água, tem a pressão aqui que seria a outra forma, né, da convencional, né? Ter tudo gasolina e ser uma pressão só. Certo? O que nós vamos fazer agora? Basicamente, como a gente só tem uma incógnita, que é o H, a gente vai isolar todos os termos que dependem do H e simplificar a expressão. Certo? Dá para fazer um pequeno atalho aqui, que é pegar os termos de gravidade que estão aparecendo em todos os termos, né, e sair dividindo ela. Então, pega ela aqui e simplifica, pega esse aqui e simplifica também, pega esse daqui e simplifica também, pega esse aqui e simplifica também, e fica isso em função das densidades e das alturas. Nós temos alguma dúvida aqui? Professor, pode explicar a terceira linha novamente? Posso, sim. A terceira linha aqui para a gente. Aí o que acontece? Ele fala o seguinte aqui no enunciado, né? O tanque ele tem as 30 centímetros de profundidade e ele tem água aqui, por isso tem ar no topo. E nesse caso ele registra, né, que o tanque está cheio, né? A gente veria lá no mostrador do carro, né, que ele estaria lá no F que indica full. Certo? E o que acontece? Para o manômetro, né, que vai indicar a pressão no tanque, indicar que está cheio, basicamente o que a gente vai ter vai ser ou essa construção aqui, que é o que o enunciado está dando para a gente, ou o mesmo manômetro indicaria cheio se a gente tivesse com o tanque, né, todo cheio de gasolina, ou seja, com esse aqui que seria a coluna de água sendo gasolina e essa coluna aqui de ar sendo gasolina também. Então, se ele todo tivesse cheio de gasolina, ou seja, 30 centímetros de altura de gasolina,
geraria esse valor de pressão cheio aqui, que a gente não sabe, nem precisa descobrir quanto que vale. Certo? Deu para pegar, Letícia? Então é basicamente porque se o tanque estiver cheio de gasolina, a gente extrair aquela pressão e daqui para cá a gente basicamente igualou uma pressão com a outra, ou uma expressão com a outra, né? E aí simplificamos o termo da gravidade. Agora a gente vai basicamente isolar os termos do H. Tudo que depender de H eu vou deixar de um lado, tudo que não depender eu jogo para o outro lado. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V para cá. Então, esse H aqui, ó, vamos colocar em evidência. Ele vai estar multiplicando a densidade do ar, tá aqui direitinho, e ele está multiplicando a densidade da gasolina, só que a densidade da gasolina vai estar negativa, então menos a densidade da gasolina, passa ela para cá, fecha esse parênteses, esse H ele sumiu, né, porque ele veio para cá, e aí esses outros termos daqui eu vou pegar eles simplesmente e passar para o outro lado, então Ctrl X. Quando eu passei eles para o outro lado, eles vão ficar negativos, todos os dois. Posso tirar esse 0,28 aqui da expressão, certo? E agora o que aconteceu aqui? A gente ficou com densidade da gasolina, né? Multiplicando 0,30 e subtraindo 0,28. Então o que eu posso fazer é subtrair, colocar em evidência a densidade da gasolina e a gente ficaria com 0,30 menos 0,28. Então daria 0,02. Então o próximo passo para a gente. Tem vários passos. Então ficaria a densidade de gasolina, né? Multiplicaria 0,02. Opa! Assim, né? Menos a densidade da água, que tem isso aqui tudo também. E aí o que eu vou fazer vai ser passar essas densidades dividindo. Posso colocar esse 0,02 metros aqui, né? Em evidência. Ctrl X, Ctrl V. Aí vai ter densidade da gasolina menos a densidade da água. Então, multiplicando esse 0,02. Certo? E eu vou pegar este daqui. Então, Ctrl C nele. X mesmo. E a gente passa dividindo. Então, basicamente, a expressão para a gente calcular é essa. Basta que a gente conheça, né, quem são as densidades do ar, da gasolina e da água. No caso da água, ele deu para a gente. No caso do ar, ele deu para a gente. No caso da gasolina, ele também deu. Só que deu num formato diferente. Ele deu um ESG. ESG vem de Standard Gravity, certo? Uma tradução de livro seria gravidade padrão, né, o Google traduzindo, mas o que é mais comum para a gente utilizar para referenciar seria densidade relativa. E a densidade relativa por quê? Porque basicamente esse valor em SG, vou pegar qualquer coisa aqui, um valor qualquer em SG que é dado para a gente é basicamente a densidade de um fluido, que ele está sendo avaliado, tá? Dividido pela densidade da água, né, a 4 graus Celsius. Certo? Basicamente essa relação com SG. Como a densidade da água a 4 graus Celsius ela é 1000 quilogramas por metro cúbico, se ele falou que isso aqui, o valor da densidade de gasolina seria 0,68, é só pegar o 0,68 e multiplicar aqui por 1000, que eu vou achar a densidade da gasolina. Tá? Então, a densidade que a gente for usar para gasolina vai ser de 680, certo? Só multipliquei o 0,68 por 1000 kg por metro cúbico, é isso aí. Então vai dar 680 aqui. A da água é 998. A do ar
sendo dado para a gente como 1,1, né? 1,2 nesse caso. E da gasolina de novo, 680. Unidades para isso aqui tudo é quilogramas por metro cúbico. E aqui embaixo também. Então, contas a serem feitas. 0,02 que multiplica a paredes. 680 menos 998. E a gente chega e divide isso por aparência de novo, 1,2 menos 680. Vai dar pra gente aqui, ó, 0,00936 metros. Ou 9,36 milímetros. Tudo bem? Então está aqui feito o nosso segundo exercício. E agora vamos brincar com, vamos dizer assim, um mais bonitinho, mais criado, que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente poder trabalhar, tá? E a gente vai trabalhar justamente com esses manobras do tipo TubeU, né? Fazendo o que eles, vamos dizer assim, normalmente são utilizados para fazer, que é tirar a diferença de pressão, mas se a gente tiver um medidor, né, de vazão, a gente pode tirar a vazão a partir dele, certo? Ou avaliar a perda de carga em um determinado equipamento. Vamos fazer isso. Vamos vir aqui, abrindo. Exemplo 2. Layout. Página, ok. Exemplo 3. E vamos pegar um exercíciozinho bem bonitinho. Vamos vir aqui dos meus materiais. Imagens, documentos. Não. Aulas mesmo. Fenômeno de transporte. Vou pegar aqui do apostila do professor Cristina. Tem alguns exercícios lá. Uns exercícios. Tá quase. Vamos exercícios. Vamos pegar um bom aqui. Esses de vasos comunicantes são sempre, hein? O que a gente acabou de fazer ali. Esse aqui. Se fazer esse aqui, tudo bem que a gente não viu ainda de onde vem a equação de Bernoulli dentro da matéria da Mara, que seria a terceira unidade, mas no ensino médio, né, a expressão de Bernoulli já é conhecida, da física também. Então, vou tomar a liberdade de a gente poder utilizar ela. Tá? Então, vou pegar ela do jeito que vocês viram lá no ensino médio, até mesmo porque, neste caso aqui, ele está pedindo para a gente desprezar, né, qualquer dissipação de energia. Então, vai ter um fluido escoando, vai criar para a gente, né, uma pressão aqui nesse ponto 1, uma outra pressão nesse ponto 2,
tem uma determinada vazão passando aqui, que ela vai passar para essa área maior, depois vai vir para essa área menor aqui e vai desequilibrar, né, esse manômetro do tipo tubinho. Então, a gente já vai avançando um pouquinho na matéria, já vai trabalhando outras coisas também, que é a aplicação do manômetro tubinho e a parte da equação de Bernoulli. Mais para frente a gente vai ver de onde que ela vem, mas como vocês já viram do ensino médio e na física de novo, não tem por que não trabalhar. Eu vou colocar do jeito que vocês normalmente veem, tá? Então, a equação lá do ensino médio. Vamos ter lá uma pressão, um determinado ponto 1. Isso dividido pela densidade do fluido, que vai ser somada, né, com a velocidade que a gente teria para o fluido aqui ao quadrado. Vamos trabalhar aqui nesse formato aqui, a velocidade 1 elevado ao quadrado. Isso dividido por 2, para representar para a gente a energia cinética do escoamento, mais Z alguns livros usam H, mas aqui Z. Tá? Seria a energia potencial que o escoamento teria, né, nessa altura aqui. Então, teria uma energia relacionada à pressão do fluido, energia relacionada à energia cinética do fluido e um termo relacionado aqui a basicamente a energia potencial dele. Certo? No ponto 2, ele vai ter uma outra quantidade de energia que, para Bernoulli, vista do jeito que a gente está vendo aqui, sem perda de carga, não vai existir diferença entre essas energias aqui, ou seja, essas relações de pressão por densidade, velocidade quadrada sobre 1, gravidade Z1, vão ser iguais para o ponto 2, vão ser iguais para qualquer outro ponto que a gente for ver do escoamento, né? Desde que a gente não tenha dissipação de energia. Então, essa aqui é a equação do Bernoulli que vocês viram lá do ensino médio. Tá? Sem muito estresse. Meu Deus. Certo? O que vai acontecer? O que a gente pode tratar aqui? No caso, a gente vai ter aqui a altura Z1, ela vai ser igual à altura Z2. Isso porque, como é que fala? Essa contração que a gente está vendo aqui na tubulação, ela como é que fala? Ela está na horizontal. Então, eles estão na mesma altura. Certo? Então, basicamente, a gente vai cancelar esse termo do Z1 e do Z2. E aqui, Ctrl C, Ctrl V. Certo? Então, o que a gente vai ter vai ser uma relação entre as pressões e as velocidades. Então, informações que ele deu para a gente. Considere o escoamento de água 20 graus Celsius, através do bocal mostrado na figura. Não é um bocal, tá? Uma contração gradual. Um fluido de massa específica, densidade 2, né, que é esse daqui de baixo, que é um fluido manométrico, ele tem uma densidade de 1.800 kg por metro cúbico, está sendo utilizado como líquido manométrico, com a vazão de 0,3, né, metros cúbicos por minuto. Falou que o diâmetro D maiúsculo para a gente é de 100 milímetros e o diâmetro D minúsculo para a gente é de 50 milímetros. Certo? Pede para a gente determinar quem que é esse desnível H aqui para a gente. Certo? Então, o que eu vou fazer? Essas pressões nos pontos 1, etc., eu posso relacionar com as pressões que eu vou ter aqui embaixo. A pressão do ponto 2 com a pressão que eu vou ter aqui embaixo. Eu vou chamar esse aqui de ponto 3, esse aqui de ponto 4, conforme a gente quiser, tá? Mas basicamente a primeira coisa que eu vou fazer dentro dessa expressão é isolar, né, os termos das pressões 1 e 2 e os termos das velocidades em posições distintas, né, para justamente a gente ter esses valores aqui. Então, pressão vem para cá, vem para cá, velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vai para lá.
certo? Então, ficamos nesse formato aqui para expressão. Se eu pego essa densidade, né, e passo para o lado de cá, vamos dizer assim, vou embelezando a expressão antes de calcular ela, tá? Então, pega a pressão em 1, Ctrl X, vem para cá, pressão em 2, Ctrl X, passa para cá, e a densidade, que como os dois, eu vou passar multiplicando aqui. Então, vai ser a densidade, X aqui, Ctrl V, e subtrair disso, e eu vou pegar essa expressão aqui, já que o denominador é o mesmo, Ctrl X, Ctrl V, a gente vai ter alguma coisa assim. A diferença de pressão para a gente vai ficar basicamente em função, né, da densidade, que vai multiplicar a variação da energia cinética para o escoamento. Todo mundo acompanhando até agora? Não. Qualquer dúvida, vocês me param, tá? Então, essa relação a gente tem entre a pressão em 1 e a pressão em 2. Vamos... Assim, essa é a nossa equação 1 aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto 3, esse ponto aqui de ponto 4. Então, dá um Ctrl C aqui, joga para cá, limpar. Esse aqui vai ser o nosso P4. Aqui vai ser o nosso P3. Chama de 3 também, não precisava nem dos P's. Tchau, P. Gone. Oh, sumiu. Chega de preciosismo, tá? Ctrl C. Ctrl V, pum. Por algum motivo ficou maior do que ele deveria ser. Vou jogar isso pra cá assim, ó. Oh, uau. E... esse vem pra cá. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. Certo? E aí o que eu vou fazer? Como eu tenho a vazão e tenho os diâmetros, eu vou calcular essas velocidades V1 e V2. Tá? A velocidade V1, eu posso calcular ela basicamente em função da vazão volumétrica, que a gente teria dividido pela área por onde o fluido vai estar escoando. Certo? As físicas do ensino médio aí. Então, vazão em 1. Ele falou para a gente que é uma vazão de 0,3 metros cúbicos por minuto. Então, é uma vazão volumétrica. (0,3 metros cúbicos). Isso mesmo. Divide minuto. E a nossa área aqui é π sobre 4. Que multiplica o diâmetro ao quadrado. Meu Deus, what I done? Certo? Então, o que a gente vai fazer vai ser substituir o diâmetro aqui, pelo diâmetro que foi dado para a gente. Para o trecho 1 aqui, o diâmetro é o D maiúsculo, que é de 100 milímetros, então 0,1 metro. Então, continhas aqui, ó. Equation 0,3 divide por π, divide por 4,
Isso aqui vezes 0,1 eleva ao quadrado. Certo? Tem um pequeno detalhe aqui que está em minuto, né, o termo do tempo. Então vamos fazer a transformadazinha aqui. Vezes. O minuto está no dividindo, então vou fazer um para esse multiplicando. Então, em 1 minuto a gente vai ter incríveis 60 segundos. Então, se eu fizer essa conta aqui, a velocidade que a gente vai achar para 1 vai ser de 0,64 aproximadamente, né, metros por segundo. Essa seria para a gente a velocidade de 1. E a velocidade 2 vamos colocar o índice, né, área 1. E aqui para a gente é área 2, né? E aí o que muda vai ser o diâmetro. Em vez de ser 100 milímetros, vai ser só 50. Então, nisso, né, nossa velocidade, né, provavelmente fica 4 vezes maior. 0,05. Então, vai dar 2,55, tá? Aproximações. 25464. Com base nessas velocidades, se a gente já quiser calcular as pressões, ou as diferenças de pressão entre 1 e 2, a gente já consegue pegar elas. Certo? A densidade é a densidade da água, 998 kg por metro cúbico. Isso vai estar multiplicando, né, essa velocidade aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Um pontinho de vezes aqui, because eu quero. E a velocidade em 1. A gente pega e multiplica também. Claro, aqui. Faz este. E agora. Quantas? 998 que multiplica. Uma parênteses aqui. 2,55 eleva ao quadrado. Menos 0,64 eleva ao quadrado. Isso tudo aqui divide por 2. A gente vai achar o valor de 3.040,36 aproximadamente, tá? Unidades para isso aqui. Eu tenho quilograma e eu tenho metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Certo? Se eu pegar só o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, eu vou ficar com newton vezes 1 metro. Se eu pego esse metro, divido por esse metro cúbico aqui, vai ficar dividindo metro quadrado. Então, newton por metro quadrado vai dar pascal, que é a unidade que eu precisava para a diferença de pressão. Tá? Uma vez que eu achei isso daqui, agora a gente vai explorar as pressões nos pontos 3 e pontos 4. Tá? A pressão no ponto 3, eu vou descrever ela em função da pressão no ponto 1, mais essa coluna de fluido aqui que eu não sei quanto que vale. Vou dizer que ela vale um A qualquer genérico. Deixa eu voltar aqui de novo. Vamos registrar aqui, ó, a linha. Fazer uma patinha aqui. Esse daqui para cá. Vou trocar de cor. Como laranja. Aberrante. Aí temos uma linha reta. Yes! Quase. Ah, deu para entender. E daqui para cá.
ter um outro valor, certo? Essa cota aqui para a gente, texto laranja de novo. Vou chamar isso aqui de A, porque não tem criatividade nenhuma, certo? E aqui eu vou chamar de A menos esse H, que é a diferença entre os níveis. Os níveis. Bom, tá lindo o nosso desenho. Acho que não vai precisar modificar ele mais. Ctrl C. Certo? Então, a gente vai ter basicamente a pressão em 3, vai ser pressão em 1, mais essa coluna aqui de fluido, que no caso o fluido é água. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Serve. A pressão no ponto 3, ela vai ser igual à pressão que a gente vai ter no ponto 1, mais aquela coluninha ali de água. Certo? Pega esse roda água aqui e vou espalhar ele para cá também. Onde está tendo escoamento aqui é água, então é a densidade da água aqui, densidade da água. Por que eu estou colocando ele separado aqui? Porque eu tenho um segundo fluido, né? Esse fluido aqui com densidade 2. Então, roda água, roda água. Certo? E minha coluna vale A. Isso seria a pressão em 3. Se eu quiser avaliar a pressão aqui no ponto 4, ou em função da pressão do ponto 2, eu tenho uma expressão bem parecida. A pressão do ponto 4, ela vai poder ser descrita em função da pressão do ponto 2, certo? Mais a coluna de fluido, que no caso é água também. Só que agora a altura da coluna é A menos aquele Hzinho. Parecido com algo que a gente já fez antes, certo? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos relacionar o ponto 3 com o ponto 4. Eles estão, né, como é que fala, na interface entre a água e esse fluido manométrico, só que agora eu vou vir aqui pelo fluido manométrico. Então, o Rho2 que ele vai tratar para a gente, certo? Então, vai ser a pressão do ponto 3, vai ser a pressão do ponto 4, mais essa coluna aqui, desse fluido desconhecido aí. Deixa assim. Pressão do ponto 4 vai ser igual à pressão do ponto 3, com aquele fluido que a gente não sabe o que é, mas chamou simplesmente de Rho2 para ele a densidade, e a altura, o desnível que ele vai ter vai ser H, certo? A mais profunda então vai ser positivo. E o que nós vamos fazer agora é, isso mesmo, é pegar essa expressãozinha aqui e substituir quem é a pressão 4 por essa expressão, quem é a pressão 1 por essa expressão. Então, peguei a minha expressão, vou até saltar uma linha aqui para ficar mais claro, e vamos descer aqui um pouco, para ficar uma posição melhor para a gente acompanhar. Então, a pressão em 4 vai ser a pressão em 2, tá? Que lindo de morrer. A pressão em 3 vai ser a pressão em 1 vezes isto. Certo? E agora, detalhes, tá? Eu tenho a pressão em 2 aparecendo aqui e a pressão em 1 aparecendo aqui de novo. Eu sei quanto que vale a pressão de 1 menos 2. Eu já tenho esse valor calculado. Ele é isso daqui, ó. Certo? Então, se eu passar essa pressão em 2 menos a pressão em 1, eu vou ter um valor ali aparecendo. Certo? Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Um primeiro passo aqui para a gente, vou pegar essa pressão que está aqui positiva, Ctrl X, vou passar ela para cá negativa, e tem mais um termo que a gente consegue simplificar. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, densidade da água, gravidade vezes A, e aqui eu tenho densidade da água, gravidade vezes A. Ambos estão positivos em lados opostos da equação.
Então, eu vou vir aqui e vou cancelar um com o outro. Então, formas. Vou cancelar esse A aqui, que está multiplicando esse termo aqui de fora. E nesse outro termo, eu vou cancelar o termo inteiro. Certo? E some isto. E aqui some esse termo. Tá? Lembra, prioridade da multiplicação. E aí o que acontece? Eu vou querer isolar esse termo do H do outro lado. Então, já vou pegar ele. X, vou passar aí para o outro lado. Vamos dizer assim, ele estava positivo do lado de cá, ele ficaria negativo, só que eu tenho um negativo também desse H aqui. Então, acaba que um simplifica com o outro. E a gente vai ter um somando ao outro. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Peguei esse H que está aqui negativo, passei para o outro lado, acabou ficando positivo. Certo? E agora a gente pode colocar esse H aqui em evidência. Ctrl C, Ctrl V. Ele está aqui multiplicando, né, a densidade do fluido 2, a gravidade. Então, posso colocar basicamente em função das densidades aqui. Ó. Ctrl C. Um parênteses aqui. Pum. Este mais este. Ctrl V. Certo? Só reorganizamos aqui e agora a gente vai isolar. Então, o H para a gente vai ser esse termo daqui, né, dividido pela gravidade, né, e por essa diferença aqui nas densidades. Ctrl X, Ctrl V. E como a gente já tem o valor da diferença de pressão, ficou fácil a gente fazer o cálculo agora. Vai ser esses valores aqui. Certo? Dividir pela gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E isso vai estar multiplicando para a gente a densidade 2, que foi dado com 1.800, e a densidade da água, que é 998. Isso em quilogramas por metro cúbico. Opa! O quilograma com metro por segundo ao quadrado vai formar o Newton, certo? O Newton, na hora que eu separar o Pascal aqui em Newton por metro quadrado, vai cancelar um Newton com o outro, e vai ficar com um dividido por metro quadrado no numerador e um dividido por metro cúbico no denominador. Ou seja, a unidade final para a gente vai ser alguma coisa em metros, certo? E contas agora. Então vai dar esse valor aí. Divide por aparentes 9,81, multiplica, outro parênteses, 1800 mais 98. Então deu para a gente 0,11, dá 0,1107. Vamos ver aqui se a gente não errou nada, tá? A questão de sinais é muito importante. Eu acho que erramos. Pressão em 1. Passei pressão em 2 para cá, velocidade de 1 para lá. E fizemos as continhas. Tem aqui nada de estranho. Chegamos nesse valor de pressão. Beleza. Eu vou aqui nas deduções, tá? Para pressão em 3, a gente tem a coluna, a pressão em 1 mais a coluna aqui de fluido. E em 2,
A gente tem em 4, né, a pressão em 2, que multiplica aqui a coluna, A menos o H. Ok, tá negativo, direitinho. E a pressão em 4, a gente teria a densidade do fluido e esse termo daqui. Quando eu peguei esse daqui, a pressão em 4 virou pressão em 2, que multiplica esse termo aqui do A menos o H. A pressão em 3 virou a pressão em 1, mais densidade de gravidade IA, certo? Mais a coluna aqui de mercúrio. Esse termo positivo cancelou com este. Ficou um termo do H que estava negativo, passou para o outro lado, o H ficou positivo. Certo? Aqui também, aqui também. Não faltou nada. Eu calculei as velocidades erradas. $60 por minuto. É. 5, pegou a diferença de pressão, isso mesmo. Dos sinais aqui, não ficou nada trocado, não? Não. Isso mesmo. Ah, calma aí. Pera aí. Um detalhezinho aqui, ó. Esse aqui que tá trocado. A pressão em 3 é a pressão que tá abaixo, tá? Isso é igual a pressão em 4. Se inverte pra gente os sentidos aqui, ó. Isso que eu tava achando estranho. Tá? Porque aí ficaria a pressão aqui. Vou trocar um sinalzinho ali, ó. Seria a pressão em 3. Aqui. A pressão em 2, a pressão de 4, né, seria esse valor aqui. E agora sim. E aí a gente vai cancelar este A aqui. E esse termo todinho aqui. Aí na hora que eu passar aqui, vai ficar P1 menos P2. Certo? E aqui a gente ficaria com densidade da água, gravidade, menos o H. Então esse termo aqui ficaria negativo. Esse aqui que eu estava sentindo falta desse sinal. E aí é isso aqui. O sinal continua negativo aqui. Aí fica, né, pressão em 1 menos a pressão em 2. Certo? A pressão em 1 menos a pressão em 2. Essa sim, esse 3.432, que pressão em 2 menos em 1 vai dar esse aqui negativo, né? Então agora em 1 menos 2 vai dar esse valor de pressão. Esse valor aqui fica negativo. E agora sim a gente calcula esse valor certo. Então, tá. Trinta, 40,36 divide pela gravidade. Valorzinho aqui, negativo. Agora sim, vai dar a resposta que a gente precisava chegar mesmo. Tá? 386 milímetros. Certo? Esse vai ser o desnível para a gente. Tá? Se fosse, por exemplo, fornecido essa altura aqui, a gente poderia inclusive chegar em qualquer vazão. Tá? Inclusive o princípio que a gente usa, né, para poder fazer medição em medidores de vazão em função da diferença de pressão que vai aparecer neles. Então, placa de orifício, venturímetros, etc. Tudo parte desses princípios aqui do escoamento passado, criar uma diferença de pressão e em função da diferença de pressão a gente tirar a vazão. Tá? Agora tá certinho.
Salvar. Alguma dúvida, gente? 2. Perão de transporte Barreiro. Exemplos. 1, 2, 3. Exemplos de eu falo uso da preços. Acho que eu não gosto disso. Fluido estático. Não é um nome muito bonitinho, não, mas isso aí. Eu vou postar pra gente. Alguma dúvida, gente? Para finalizar aqui, eu tenho um recadinho para vocês que eu coloquei aqui nos nossos módulos. Uma pequena tarefinha aqui, ó. Ah, cadê? Aqui, ó, módulo, separei, tá? Aulas presenciais, módulo 1, os últimos 2 documentos pra gente são exercícios de fixação, tá? Eles estão pro dia 24 de setembro e são exercícios basicamente pra gente trabalhar a parte de viscosidade, tá? Então, valendo 1,5 ponto, são 3 exercícios só, cada um valendo 0,5 pontos. Vocês poderem, me fala, ir treinando essa parte de viscosidade, coisa do tipo. Arquivo, novo arquivo, escolher arquivo. Aulas 2, Barreiro, adicionar. E claro, depois que a gente fizer esses e mais alguns outros, né, eu vou criar uma outra listinha com mais alguns exercícios para treinar vocês. Tudo bem? Outra coisa aqui que eu queria marcar com vocês. Primeira aula nossa, a gente acabou perdendo. Eu queria saber o que vocês vão fazer sábado que vem. Provavelmente, né, vai ser meio difícil todo mundo tem um horário durante a semana para a gente ter aula. Certo? Como é professora, minha esposa também é professora, ela dá aula, queria saber o que vocês vão fazer no sábado, dia 26. A gente pode ter uma aula nesse sábado? E em qual horário? Só para a gente repor. Tem algum problema? A 1h30 da tarde? 13h30? Tem aula até às 13. Ah, 13h30 pode então? Por mim, ok. E você, Letícia? Parece que tem prova da EAD nesse dia. Não tem importância, senão a gente joga uma semana para frente. Então, no dia 3. Só queria que fosse antes da nossa prova. Deixa eu olhar aqui. Ó. Aulas. Nosso calendário aqui. Atributos. Olha o meu calendário aqui. Que beleza. Tá cheio de coisa. Até medo. O problema é que eu tô vendo várias primeiras aqui, porque de turmas diferentes, tá? Deixa eu olhar para o nosso curso. O que interessa? Ah, tá aqui, ó. Nossa, dia 30. Não. Isso aqui é da Mara, tô louco, maluco. Nossa, tá dia 2. Dia 2. Você ficaria depois da prova. Isso é uma data ruim. Tem prova da EAD. Quarta-feira vocês têm uma aula também.
Alguma ideia? Dia 19? Agora? Poderia, né? Dia 19, então? Tem dia 19 e dia 26. A prova do EAD é agora dia 19 ou dia 26? Que eu vou colocar exatamente em cima. 19, então? Ah, tá. Dia 26 que é a prova. Então, dia 19 fica ok pra gente. Então, vou mandar mensagem pra gente. Vou marcar aqui. 1h30 da tarde. Tá do mesmo jeito que as outras aulas, né? Vai ser mantida gravada. Vai ser. Como é que fala? O material vai ficar gravado. O material que a gente gerar vai ficar disponível no coisinha. Dia 14. Dia 14 é segunda-feira. O problema é que minha esposa dá aula à noite. Ah, 14 horas, ok. Beleza. 14 horas então. Achei que era o dia, não o horário. Enfim. Então vou marcar aqui pra mim. Vou parar de gravar porque o arquivo fica menor.